Olá, Pronto, estamos de volta. desculpe, caiu Ah, aqui. vamos lá. Eu estava falando sobre a anuidade, né? Foi, Anuidade. anuidade. Isso. Então, o sindicato fez esse pleito, entende, Rodrigo? No sentido Sim, de isentar as pessoas que viessem a perder o seu emprego em função da pandemia, que desse desconto para aqueles que tivessem perda do seu poder de salário, enfim, não apenas postergasse prazo, porque posterga o prazo, mas o cara vai ter que pagar de qualquer jeito. E tem gente que exatamente, está com a forca no pescoço, não tem como, né? Mas, exato. infelizmente, esse pleito foi indeferido, né? Foi indeferido. Foi apenas a comunicação, disseram que não poderiam abrir mão porque são fiscalizados, salvo engano, pelo TCU, e o TCU não permite abrir mão de recursos públicos que devam ser arrecadados, o erário não pode ser prejudicado, enfim. Deram uma justificativa lá, mas, aliás, justificativa não, uma explicação. Deram uma explicação, que é uma explicação técnica, uma explicação com base na lei, mas que, a nosso humilde ver, não justifica. Mas, infelizmente, a gente não tem como questionar, como ir de encontro a essa decisão, porque, nesse sentido, de fato, o poder e a autonomia para definir a questão da anuidade é realmente deles. O sindicato não tem nenhum poder para nem ajuizar a ação. Né? A gente vai fazer um negócio desse, vai perder. Então, não vale a pena. Para você entrar e perder, né, hoje em dia, então, com os honorários de sucumbência cabendo a quem perde, então não vale a pena. Né? Porque legalmente eles têm razão, legalmente eles têm razão, mas é aquela coisa, né? Existe hoje o chamado princípio da razoabilidade e da proporcionalidade. Então seria bastante razoável que o Conselho, utilizando do expediente dessa situação emergencial, essa situação de crise que o país atravessa, que é o caso da pandemia, pudesse ter esse expediente que o sindicato enviou aprovado. Eu acredito que os órgãos fiscalizadores, o TCU, etc., não iria criar empecilho, porque nós estamos vivendo ainda uma situação que é considerada emergencial, é uma situação de crise total na saúde e na economia. Então, não vejo o porquê desse problema, mas tudo bem, vamos tocando o barco. É, professor, a profissão de educação física ela é reconhecida, né, como uma área da saúde, né, nesse âmbito, desde 1997 pelo CNS, né, pelo Conselho Nacional de Saúde. Sim. Porém, só agora, em meados de fevereiro, o CBO, que é o Código Brasileiro de Ocupações, reconheceu o profissional de educação física como um profissional da área de saúde. Em relação a esse reconhecimento, pode ocorrer algum impacto em relação ao salário desses profissionais, já que eles são reconhecidos como profissionais da área de saúde? Olha, pode acontecer sim, não somente um impacto com relação a esse salário, um impacto positivo, mas também um destrinchamento disso, né? Porque você vai ter aí mais um campo de atuação. Então, acredito que deva ter sim para a próxima convenção coletiva alguma novidade também nesse sentido. Deve haver alguma novidade positiva. A última convenção já tem. Geralmente ocorre início do ano, né? Em maio. As É em convenções? maio, primeiro de Maio. maio. É, Hum. primeiro de maio. No nosso caso, nós estamos ainda sobre vigência da última convenção coletiva. Nós deveríamos estar com uma nova a partir de 1º de maio desse ano, mas também em função dessa pandemia foi postergado. Nós já estávamos, inclusive, em negociação com o sindicato patronal. E, infelizmente, devido à pandemia, nós tivemos que segurar a negociação, tratar o problema que estava surgindo. Diga-se de passagem, se não fosse o aditivo 04 também, da Convenção Coletiva de Trabalho, os males para a categoria teriam sido maiores. Tá? Se você pegar o aditivo 04 da Convenção e pegar a MP 936, se você deixar só nua e crua a MP, o dano seria ainda maior. Né? Nós, através do aditivo, conseguimos dar, digamos assim, um paliativo em algumas coisas que estavam ali na 936.
que agora já é lei, né, por sinal, já mudou. Mas, assim, tivemos que parar a negociação. Já foi sinalizado pelo atual presidente, que está em exercício, que é o Gaspari Júnior, já foi sinalizado para o sindicato patronal a necessidade de retomada dessa negociação, uma vez que as academias, a grande maioria no estado da Bahia, já retomou também as suas atividades. Então a gente precisa agora retomar, voltar a negociar e já te antecipo para você e para todos os colegas, de um modo geral. Vai ser uma negociação em termos de salário, muito complexa. Né? A gente vai trabalhar muito para assegurar aquilo que já conquistamos ao longo do tempo. Aquilo que nós temos na convenção, nós temos que trabalhar forte para manter. Né? Por exemplo, o biênio que nós não tínhamos, que é um percentual automático de adição no salário. Não existia biênio. A gente tem que brigar para continuar. A gente não tinha a questão da comissão de responsabilidade técnica, a comissão de coordenação. Nós temos que brigar para que isso também permaneça. Né? As férias de 30 dias para todos, independente de ter carga horária de 10, 20 ou 40 horas semanais. Então, tudo isso a gente tem que brigar para continuar. Não podemos abrir mão dessas vitórias já alcançadas. Agora, em termos de reajuste de salário, isso vai ser muito, muito complexo, porque o cenário de momento não é favorável à classe trabalhadora. A questão das reformas que aconteceram, das reformas trabalhistas, como principalmente devido à pandemia, entende? Então a gente vai ter que ter um jogo de cintura muito grande aí, o Gaspari vai ter que trabalhar muito, ele vai sentir na pele o que eu já senti há muito tempo no exercício aí da presidência, para que ele possa ter uma boa negociação aí para a classe. Eu acredito que isso deve ser retomado aí nesses próximos dias, e daqui a 30, 45 dias já deva ter alguma novidade. Tá? Certo. E em havendo novidade, deve ter uma assembleia. O senhor pode falar um pouco sobre o aditivo 4? O aditivo 04, por exemplo, ele reduziu o prazo para pagamento do terço de férias, porque se falava lá na MP que a empresa poderia ceder férias, né, como expediente durante esse período de pandemia, antecipação de férias, e que esse terço das férias poderia ser pago em dezembro. A gente conseguiu antecipar isso. Né? Ao invés de pagar até 20 de dezembro, a gente conseguiu para pagar no início de novembro, dia 1º de novembro. Teve também a questão da estabilidade, que a gente também conseguiu ampliar, não lembro agora exatamente qual foi o prazo, mas a gente conseguiu ampliar o prazo de estabilidade da pandemia em relação a pessoa permanecer no emprego, né? Ou caso se houver algum desligamento, que esse período todo ele seja indenizado. Conseguimos também a questão deixa eu lembrar aqui, professor, tivemos assegurado também a questão do período que ficou sem decreto, né? Que a pandemia teve a MP validade a partir, salvo engano, de 1º de abril. Mas teve um período de março, acho que de 18, 20 de março, até o final, e já houve um recesso. Então, como pagar esses 12, 15 dias de março? Como fazer com esses 12, 15 dias de março? Aí nós conseguimos colocar no aditivo que esse período ele poderia ser trocado ou por férias antecipadas ou por banco de horas. O que seria o banco de horas? No momento da retomada, os profissionais iriam pagar aqueles 15 dias trabalhando sábados, feriados, domingos ou trabalhando 2 horas além da sua jornada de trabalho todos os dias. Então, isso aí ia ser uma negociação direta entre trabalhador e empregador. Mas possibilitou essa flexibilização, porque tinha meio mundo de gente preocupada sem saber a gente vai fazer como. Né? Um monte de dono de academia dizendo, não vou pagar esses 15 dias. O professor era horista, o Rodrigo trabalhava por hora aula, ele só deu aula 15 dias, os outros 15 eu não vou pagar. Não, não é assim não, tem que pagar. Né? Agora, o trabalhador também vai repor depois. Né? Isso não estava assegurado pela MP, a gente conseguiu também.
Então, são pequenos avanços assim que a gente foi conseguindo minimizar o dano da medida provisória. Entendi. Agora, o profissional de educação física, ele tem uma jornada de trabalho de 40 ou é 44 horas? São 44. 44 44. horas. 44. Que é a mesma Entendo. jornada prevista na CLT. Né? São Sim. 8 horas por dia, de segunda a sexta, e 4 horas no sábado pela manhã. Então dá 44 horas semanais. Agora, professor, tem muitas academias, principalmente aqui na cidade de Santo Antônio, Santo Antônio, certo? Santo Antônio, que não trabalham, não estão trabalhando com esse último valor aí da convenção coletiva, não. Acho que Está pagando tá, abaixo. com- tá bem abaixo. Tá em É. uns 20, Aí, 30%. aí, aí existem alguns caminhos. Né? Você, como grande liderança, que eu já percebi que é aí no município, é juntar uma galera, tá certo? Convocar esses profissionais para uma assembleia aí na cidade, para que é o presidente em exercício, convida para ir lá nessa assembleia, aí vocês vão pontuar o que é que está acontecendo, tá certo? E aí vocês podem fazer uma reivindicação coletiva extrajudicial em nome do sindicato. E aí o Sim, sindicato vai notificar cada uma dessas academias extrajudicialmente. O patrão que for bom caráter, aquele cara que tiver boa fé, ele vai fazer o quê? Ele vai procurar o sindicato quando receber a notificação e vai pedir esclarecimento. Por que isso e tal? A gente vai explicar. Uma vez explicado, vai negociar para pagar essas diferenças salariais. Né? E aí, claro, não vai se exigir que o cara pague de vez, porque talvez ele esteja há 1 ano, 2 ou 3 anos ou mais até, sem acompanhar essas normas da convenção. Então o cara também não vai ter condição de pagar da noite para o dia. Você sim. faz um acordo, faz um parcelamento e paga esses valores atrasados, né? Esses valores. Pronto. Essa é uma alternativa. Ah, mas tem estabelecimentos que podem não concordar, certo? O estabelecimento que não concordar, ao fazer isso, você já está se respaldando legalmente para ajuizar uma ação na justiça. E aí lá na justiça você vai dizer, olha, a gente tentou de forma negocial, de forma amigável resolver. Como eles não resolveram, por isso que a gente está acionando vocês. Porque essa é uma das coisas que a Justiça do Trabalho hoje pergunta logo. Né? E por que vocês não tentaram o viés do diálogo? E aí fica ruim para nós que estamos reivindicando, entendeu? Então a gente tem que mostrar para eles que a gente teve a iniciativa de tentar o diálogo, a conversação, aquela coisa toda. Então isso é importante. E aí vai se fazer o quê? Ajuizar uma ação coletiva. Porque ajuizando coletivamente, além de ganhar força, o custo dessa ação também vai diminuir. Tá? Ela vai diminuir. É Sim. diferente de você ajuizar individualmente. Agora, também vou dizer uma coisa: se não conseguir agregar as pessoas, se não conseguir juntar a categoria na cidade para se fazer esse movimento e reivindicar, se você individualmente, que está assistindo a gente agora aqui, você que é professor, que é professora, quiser reivindicar os seus direitos, você pode reivindicar a qualquer momento, inclusive ainda estando com vínculo empregatício. Você pode reivindicar. Ah, não, mas eu não quero fazer isso que vai ficar um clima ruim lá no meu emprego. Tudo bem. Você aguarda, é uma poupança, amigo. Você aguarda. No dia que você for desligado, pega o advogado do sindicato ou o seu advogado particular, tanto faz, convenção coletiva debaixo do braço e vai para a Justiça do Trabalho. Vai receber tudo. Vai receber tudo. Ganha tudo, amigo. Não tem como não receber. Entendeu? E aí eu lhe digo, não somente com a experiência como sindicalista, mas como profissional, porque já tive essa experiência com outras empresas que eu trabalhei, com outros segmentos, e foi assim. E na hora que eu saí, recebi. Não tem problema nenhum. Entendeu? Então é ficar atento, é ficar ligado. Tá? E claro, se você tem um contato mais próximo do seu empregador, você pode tranquilamente conversar tete a tete com a pessoa. Chegando de boa lá, Rodrigão, seguinte, ó, estou aqui com a convenção coletiva de trabalho do ano tal, a convenção do ano tal, tá, mostra tudo. Isso aqui é lei.
norma coletiva de trabalho tem força de lei, porque ela complementa a lei geral, que é a CLT. Ela é uma lei específica da nossa categoria. E talvez você, por desconhecimento, por falta de orientação do seu contador, não tenha feito isso. A gente entende, tá? Mas eu quero que você estude aqui, olhe, analise, veja tudo. E aí a gente faz depois aí uma contabilidade para ver o que é que está atrasado e vamos entrar num acordo, uma boa. Beleza? Beleza. Pronto. Se você tiver abertura para isso, ótimo. Se não, parte para aquilo que eu te falei. Assembleia da categoria. Professor, tem uns casos curiosos, né? Como eu tenho colegas nessa área, né? A gente às vezes conversa e tal. Assim, tem colegas que eles atuam, né? Eles são profissionais de educação física, atuam em academias, mas tem a carteira assinada como professor de ensino médio, por exemplo. Eu não, eu nunca entendi muito bem o porquê utilizam esse CBO, né? Na carteira de Não, um profissional da área que atua no âmbito da academia de ginástica para um professor de ensino médio. tá equivocado aí, viu, Rodrigo? Primeiro que o ensino médio, ele abarca apenas as escolas, tá? Sim, Ele não pode estar ali. Eu estou aberto aqui com o CBO nosso. O nosso CBO, ele é o da família 2241, tá? Então, normalmente para academia, o que se utiliza é o 2241-20. O que é o 20? É o preparador físico, tá certo? Então, normalmente esse que é o utilizado. A gente tem outros aqui: avaliador, ludomotricista, preparador de atleta, técnico de desporto, laboratório, fiscalização, técnico de futebol profissional, né? Tem várias. A que normalmente se utiliza para academia é a de preparador. voltou. Ele pode abarcar como preparador físico, desde o professor de musculação ao de ginásticas, né, de artes marciais, modalidades coletivas, enfim. O preparador físico entra em tudo. Então, ensino médio está equivocado, não pode ser. Ensino médio é para quem trabalha no ambiente escolar. Tá? Certo. Então, vou fazer essa diferenciação aí. Agora, outra situação que aconteceu esse ano. Em janeiro, um colega entrou, né, em uma academia para trabalhar e aí não teve sua carteira assinada, não teve contrato, não teve nada. E aí foi levando, quando chegou em março, né, as atividades. Entendeu? Conseguiu acompanhar, não? Não, não, caiu aqui, eu não estava ouvindo nada. Só ouvi até a parte que você falou que teve um colega que foi contratado em janeiro sem carteira assinada. Isso. Foi contratado em janeiro, não teve e março até o dia 17, né, quando houve o decreto municipal, Sim. né, e estadual para o fechamento. E esse mês ele recebeu. Aí esse mês ele não recebeu o valor. Água, pega uma água ali.
Voltou. Pronto, vamos lá. E esse mês ele trabalhou janeiro, fevereiro e março. Março ele não recebeu, ele recebeu janeiro e fevereiro. Março não recebeu, né? E aí foi desligado, né, no caso. Mas Sim. o proprietário não entrou em contato para negociar nada do tipo. Aí o empregador aí está incorrendo em dois erros, né? Primeiro que esses 15 dias de março que ele trabalhou, esses 17 dias, são devidos. Ele tem que pagar. Sim, Independente de ter carteira assinada ou não, tem que pagar. E o segundo é que, ao não assinar a carteira do profissional, ele também deixa de cumprir com um benefício que não iria afetar o bolso dele, que seria suspender o contrato de trabalho. Imagine, se ele tem, o professor, né, a carteira de trabalho assinada, ao chegar em março, ele iria aguardar. Quando entrou em vigor em abril a medida provisória e a convenção coletiva, o aditivo 4, retroativo a março, ele faria o quê? Ele pagaria os 13 dias restantes de março, com banco de horas, por exemplo, e daria entrada na suspensão do contrato de trabalho do profissional. E esse profissional iria ficar recebendo pelo governo, não ia ter custo algum para ele. Inclusive, durante a suspensão, não é obrigatório o recolhimento do FGTS, do INSS, enfim, os benefícios sociais não são sim, recolhidos. Então, ele poderia ter feito isso, ter dado benefício ao trabalhador, tá certo? Sem nenhum ônus para ele. E ele estaria garantido, estaria assegurado com uma segurança de não ter um problema lá na frente. Esse profissional, ele pode também, tranquilamente, recorrer à Justiça do Trabalho. E ele pediu os 15 dias de março que não foram pagos, pediu os outros 15 dias do período do fechamento e pode entrar também dentro dessa ação danos. Por que danos? Alegando isso que eu estou falando, que se ele tivesse carteira assinada, ele teria ficado protegido durante a pandemia. E ele não ficou. exato. Então ele pode alegar também danos morais. Ele pode estar procurando, sim, o advogado para pegar essa orientação, tá certo? Manda ele passar um e-mailzinho para o Simpef, pedindo cópia da convenção, se ele ainda não tem, da convenção coletiva, do aditivo, que o sindicato vai mandar para ele, ver um advogado aí de Santo Antônio para poder entrar com ação, né, de preferência. Se não puder, tem do sindicato nosso lá em Salvador. Aí tem a questão de ser em Salvador, que dificulta um pouquinho o contato, mas se coloca à disposição também. O advogado do sindicato pode também estar entrando com essa ação. Entendo. Eu não sei se o senhor pode falar pelo. Acho que o senhor não pode falar pelo Simpef, né? Mas Não. em relação à atuação do sindicato, ele é só abrange Feira de Santana e Salvador ou a todo o estado? Aí eu posso responder, né? E Ah, sim. a base territorial é Bahia, tá? Bahia. O sindicato é Sindicato dos Profissionais de Educação Física do Estado da Bahia. A base Sim. territorial é Bahia. Então, o sindicato pode atuar em todo o estado e a convenção vale para todo o estado, inclusive, tá certo? Então, o que vale para Salvador, vale para Feira, para Santo Antônio de Jesus, para Coribe, para qualquer município. A convenção Tá. é uma só, tá? Hum. Mas aí qualquer profissional de qualquer cidade da Bahia pode procurar, né, o auxílio do Simpef nessa Pode, situação. pode procurar o auxílio do Simpef e vou além, Rodrigo. Não só o auxílio, pode procurar dar auxílio ao Simpef. O que é que eu quero dizer com dar auxílio ao Simpef? É chegar e dizer assim, olha, olha, Gaspari, eu aqui em Santo Antônio, né, Rodrigo, eu aqui, Rodrigo em Santo Antônio, tenho uma liderança bacana, conversei com o pessoal, estou convocando uma assembleia, e a gente quer montar aqui em Santo Antônio uma regional do sindicato. O que é que a gente pode fazer para isso? E aí arregaçar as mangas e colocar. Porque quando você tem a representatividade local, a força se torna maior, tá Sim, certo?
o poder de mobilização da categoria e também o poder de pressão sobre quem é empregador, ele aumenta. Não tenha dúvida. Não tenha dúvida alguma. Tá? Agora, para isso tem que ter mobilização, tem que ter articulação, tem que ter boa vontade dos profissionais para que eles estejam envolvidos. E aí a gente volta para aquela primeira pergunta que você colocou sobre a questão da união. Né? Nos falta muito isso. Né? Lá no sindicato, rapaz, o que chega de gente batendo na porta na hora que a dificuldade encosta, não está no gibi, mas é só na hora da dificuldade. Para É, contribuir, para auxiliar. Não aparece, cara. É difícil, sabe? Vou lhe dar um exemplo aqui ó, de um fato pitoresco. Em 2018, 2018, Giovanni? 2018, nós tivemos a nova convenção coletiva de trabalho, que foi essa que deu o maior salto, né, em termos de avanços, inclusive de avanço salarial. Foi de tal monta que uma grande rede, eu vou dizer o nome, porque é para queimar logo eles, né, a Selft entrou com ação na Justiça do Trabalho para cancelar a convenção coletiva, dizendo que o reajuste era exorbitante, que categoria nenhuma, que a realidade do país, isso e aquilo. Fez um escarcéu para cancelar a convenção coletiva de trabalho. Os profissionais da Selft, com receio de alguma retaliação, para se protegerem, fizeram o quê? 21 deles se filiaram ao sindicato. Passada a questão, o sindicato venceu, a Selft não recorreu, acatou a decisão da justiça. No ano seguinte, dos 21 que a Selft, que se filiaram sendo funcionários da Selft, dê um chute aí, quantos continuaram com a gente? Deixa que você acerta aí. Vamos ver se você... de quanto? De 17? Dos 21. De 21. Dos 21. Um. Pô, você foi pessimista demais. 3. 3. 3 profissionais continuaram filiados ao sindicato. 3 profissionais. É, rapaz. Complicado, tá? Ainda teve um que eu encontrei um dia, aqui em feira. Aí ele disse, ô professor, mas não dá, porque sabe como é, né? Passou aquele problema todo, não dá para a gente ficar, a gente já tem que pagar o CREF obrigatoriamente, já tem que pagar o sindicato. O que é que tem a ver CREF e sindicato, pelo amor de Deus? CREF é CREF, SINPEF é SINPEF. Uma coisa não tem nada a ver com a outra, meu amigo. Entendeu? Verdade. Aí a visão das pessoas, infelizmente, é desse nível, né? Então a gente fica aí numa situação muito complicada. O sindicato hoje passou uma dificuldade muito grande, tá? Está sobrevivendo na marra, realmente, porque a gente não tem hoje renda suficiente para a manutenção, né? Gaspari está vendo agora aí ele à frente a dificuldade que está sendo para se fazer as coisas, porque a gente não tem receita suficiente para dar conta. E vai chegar um momento que, se continuar dessa forma, vai asfixiar de vez e o sindicato vai encerrar essas atividades, não tenha dúvida. Encerrando as atividades, quem perde é o próprio profissional, né? Que não vai ter Não uma vai ter representação. representatividade. Exatamente, não vai ter representação. É, Aí vai porque negociar com quem? o CREF tem as suas atribuições e o sindicato tem outras atribuições, né? Isso. O CREF não vai poder fazer nada, porque o CREF não entra em relação trabalhista. Né? O Exato. CREF não entra. Então, infelizmente, a gente tem que pensar nisso daí. Né? O sindicato é o sindicato dos profissionais. Ele não é o sindicato de fulano, beltrano ou cicrano. Ele é dos profissionais. Tá? Então, ele é de todos. Se todos não abraçarem e não fizerem fazer valer a sua sobrevivência, o paciente vai a óbito. Com certeza. Professor, eu gostaria de agradecer a sua disponibilidade, né? O senhor foi tão solícito com o meu convite. E
e que se possa estar conversando mais vezes, né, trazendo essas problemáticas, né, conversando, interagindo com o pessoal, né, e agradecer, na verdade eu tenho a agradecer, né, ao senhor pela sua disponibilidade de estar conosco, para esses esclarecimentos, né, para o profissional e torcer para que nossa classe ela se una, né, mais, que tenha mais representatividade, né, que seja uma classe mais fortalecida, né? Perfeito, perfeito. Eu que agradeço, Rodrigo, o convite, tá? Estou aqui à disposição. Agradeço a todos que se conectaram aí conosco, que eu estou vendo aqui que tem um monte de gente aqui, Adrine, Tayane, Neto Soares, Dinha, Marquinhos, Aislan, Josi, enfim, mandar um abraço para toda essa galera, tá certo? Estamos à sua disposição, Rodrigo. Se você precisar novamente, pode nos convidar, tá certo? Combina o tema, a gente faz a divulgação, tá? Que a gente está aqui à disposição para contribuir, para passar informações, porque a nossa categoria precisa muito disso. E parabenizá-lo pela iniciativa, tanto de fazermos essa live, como de estar se colocando à disposição a liderar um movimento aí em Santo Antônio de Jesus, que a gente já percebe, né? O fato de ter a lei da taxa zero de personal já é uma prova disso. Então, vai É, pensando aí direitinho, cara. Vai pensando em assumir a liderança definitiva aí dessa categoria, de representar o sindicato aí no município. Quem sabe também, daqui a algum tempo, está aí envolvido na política partidária e representando a categoria aí no município, porque é quem importante. sabe? Só tem força, só tem representação quem tem mandato. Tá? Aprendi isso em 2010, naquela conferência que eu te falei. Quem tem mandato. Se não tivermos mandato, não teremos poder. Sim, Poder político e social. Esse poder significa mandato. Ou nós temos representações nossas para lutar pelas nossas causas, ou então a gente vai ficar à mercê aí de pessoas, de empresários, por exemplo, que se articularam. Hoje o CREF, por exemplo, tem um CREF, me perdoe, não vou dizer qual é, mas tem um CREF, por exemplo, hoje, né, que ele, sim, toda a sua diretoria, ele é de representantes de academias. Ele é todo formado por pessoas que representam o segmento patronal. Não são trabalhadores, são empregadores. Né? Eles dominam hoje esse CREF. Né? Inclusive, a força deles é tão grande, só para você ter uma noção, o aditivo que eles fizeram em relação a essa medida provisória da pandemia foi um aditivo que matou a categoria. Por quê? Porque aqueles 15 dias iniciais, sabe o que foi que disse lá no aditivo deles? Que a academia não ia pagar, não. A academia não ia pagar, não. só, acorda só, história pro lado mais fraco, né? É, Nunca pro lado mais forte. para você ver a influência que os caras têm, poxa. Tá? Mas, enfim, estamos à sua disposição. Obrigado. Bom final de Obrigado. semana a todos e a todas. Um feliz sábado. Que Deus abençoe a todos aí. Muito obrigado. Obrigado, professor. Obrigado a todos aí que nos acompanharam até agora, né? E até a próxima. Valeu, obrigadão. Abraço. Tchau. Pelo atual presidente, que está em exercício, que é o Gaspari Júnior, já foi sinalizado para o sindicato patronal a necessidade de retomada dessa negociação, uma vez que as academias, a grande maioria no estado da Bahia, já retomou também as suas atividades. Então a gente precisa agora retomar, voltar a negociar e já te antecipo para você e para todos os colegas, de um modo geral. Vai ser uma negociação em termos de salário muito complexa. Né? A gente vai trabalhar muito para assegurar aquilo que já conquistamos ao longo do tempo. Aquilo que nós temos na convenção, nós temos que trabalhar forte para manter. Né? Por exemplo, o biênio que nós não tínhamos, que é um percentual automático de adição no salário. Não existia biênio. A gente tem que brigar para continuar. A gente não tinha a questão da comissão de responsabilidade técnica, a comissão de coordenação. Nós temos que brigar para que isso
também permaneça, né? As férias de 30 dias para todos, independente de ter carga horária de 10, 20 ou 40 horas semanais. Então, tudo isso a gente tem que brigar para continuar. Não podemos abrir mão dessas vitórias já alcançadas. Agora, em termos de reajuste de salário, isso vai ser muito, muito complexo, porque o cenário de momento não é favorável à classe trabalhadora. A questão das reformas que aconteceram, das reformas trabalhistas, como principalmente devido à pandemia, entende? Então a gente vai É, ter que ter um jogo de cintura muito grande aí, o Gaspar vai ter que trabalhar muito, ele vai sentir na pele o que eu já senti há muito tempo no exercício aí da presidência, para que ele possa ter uma boa negociação aí para a classe. Eu acredito que isso deve ser retomado aí nesses próximos dias, e daqui a 30, 45 dias já deva ter alguma novidade, tá? certo. E em O senhor havendo pode falar, novidade, deve ter uma assembleia. ah, o senhor pode falar um pouco sobre o aditivo 4? O aditivo 04, por exemplo, ele reduziu o prazo para pagamento do terço de férias, porque se falava lá na MP que a empresa poderia ceder férias, né, como expediente durante esse período de pandemia, antecipação de férias, e que esse terço das férias poderia ser pago em dezembro. A gente conseguiu antecipar isso, né? Ao invés de pagar até 20 de dezembro, a gente conseguiu para pagar no início de novembro, dia 1º de novembro. Teve também a questão do, da estabilidade, que a gente também conseguiu ampliar, não lembro agora exatamente qual foi o prazo, mas a gente conseguiu ampliar o prazo de estabilidade da pandemia em relação a pessoa permanecer no emprego, né? Ou caso se houver algum desligamento, que esse período todo ele seja indenizado. Conseguimos também a questão do, deixa eu lembrar aqui, professor, tivemos, tivemos assegurado também a questão do período que ficou sem decreto, né? Que a pandemia teve a MP validade a partir, salvo engano, de 1º de abril. Mas teve um período de março, acho que de 18, 20 de março, até o final, Foi, e já houve um recesso. Então, como pagar esses 12, 15 dias de março? Como fazer com esses 12, 15 dias de março? Aí nós conseguimos colocar no aditivo que esse período ele poderia ser trocado ou por férias antecipadas ou por banco de horas. O que seria o banco de horas? No momento da retomada, os profissionais iriam pagar aqueles 15 dias trabalhando sábados, feriados, domingos ou trabalhando 2 horas além da sua jornada de trabalho todos os dias. Então, isso aí ia ser uma negociação direta entre trabalhador e empregador. Mas possibilitou essa flexibilização, porque tinha um meio mundo de gente preocupada sem saber a gente vai fazer como. Né? Um monte de dono de academia dizendo, não vou pagar esses 15 dias. O professor é horista, o Rodrigo trabalhava por hora aula, ele só deu aula 15 dias, os outros 15 eu não vou pagar. Não, não é assim não, tem que pagar. Né? Agora, o trabalhador também vai repor depois. Né? Isso não estava sim, assegurado pela MP, a gente conseguiu também. Então, são pequenos avanços assim que a gente foi conseguindo minimizar o dano da medida provisória. entendi. Agora, o profissional de educação física, ele tem uma jornada de trabalho de 40 ou 44 horas? São 44. 44 44. horas. 44. Que é a mesma Entendo. jornada prevista na CLT. Né? São Sim. 8 horas por dia, de segunda a sexta, e 4 horas no sábado pela manhã. Então dá 44 horas semanais. Agora, professor, tem muitas academias, principalmente aqui na cidade de Santo Antônio, Antônio, sim. que não trabalham, não estão trabalhando com esse último valor aí da convenção coletiva, não. Acho que Está pagando abaixo. tá bem abaixo. Tá aí É. uns 20, Aí, 30%. aí, aí existem alguns caminhos. Né? Você, como grande liderança, que eu já percebi que é aí no município, é juntar uma galera, tá certo? Convocar esses profissionais para uma assembleia aí na cidade,
que é o presidente em exercício, convida para ir lá nessa assembleia, aí vocês vão pontuar o que é que está acontecendo, tá certo? E aí vocês podem fazer uma reivindicação coletiva extrajudicial em nome do sindicato. E aí o Sim, sindicato vai notificar cada uma dessas academias extrajudicialmente. O patrão que for bom caráter, aquele cara que tiver boa fé, ele vai fazer o quê? Ele vai procurar o sindicato quando receber a notificação e vai pedir esclarecimento. Por que isso e tal? A gente vai explicar. Uma vez explicado, vai negociar para pagar essas diferenças salariais. Né? E aí, claro, não vai se exigir que o cara pague de vez, porque talvez ele esteja há 1 ano, 2 ou 3 anos ou mais até, sem acompanhar essas normas da convenção. Então o cara também não vai ter condição de pagar da noite para o dia. Você sim. faz um acordo, faz um parcelamento e paga esses valores atrasados, né? Esses valores. Pronto. Essa é uma alternativa. Ah, mas tem estabelecimentos que podem não concordar, certo? O estabelecimento que não concordar, ao fazer isso, você já está se respaldando legalmente para ajuizar uma ação na justiça. E aí lá na justiça você vai dizer, olha, a gente tentou de forma negocial, de forma amigável resolver. Como eles não resolveram, por isso que a gente está acionando vocês. Porque essa é uma das coisas que a Justiça do Trabalho hoje pergunta logo. Né? E por que vocês não tentaram o viés do diálogo? E aí fica ruim para nós que estamos reivindicando, entendeu? Então a gente tem que mostrar para eles que a gente teve a iniciativa de tentar o diálogo, a conversação, aquela coisa toda. Então isso é importante. E aí vai se fazer o quê? Ajuizar uma ação coletiva. Porque ajuizando coletivamente, além de ganhar força, o custo dessa ação também vai diminuir. Tá? Ela vai diminuir. É Sim. diferente de você ajuizar individualmente. Agora, também vou dizer uma coisa: se não conseguir agregar as pessoas, se não conseguir juntar a categoria na cidade para se fazer esse movimento e reivindicar, se você individualmente, que está assistindo a gente agora aqui, você que é professor, que é professora, quiser reivindicar os seus direitos, você pode reivindicar a qualquer momento, inclusive ainda estando com vínculo empregatício. Você pode reivindicar. Ah, não, mas eu não quero fazer isso que vai ficar um clima ruim lá no meu emprego. Tudo bem. Você aguarda, é uma poupança, amigo. Você aguarda. No dia que você for desligado, pega o advogado do sindicato ou o seu advogado particular, tanto faz, convenção coletiva debaixo do braço e vai para a Justiça do Trabalho. Vai receber tudo. Vai receber tudo. Ganha tudo, amigo. Não tem como não receber. Entendeu? E aí eu lhe digo, não somente com a experiência como sindicalista, mas como profissional, porque já tive essa experiência com outras empresas que eu trabalhei, com outros segmentos, e foi assim. E na hora que eu saí, recebi. Não tem problema nenhum. Entendeu? Então é ficar atento, é ficar ligado. Tá? E claro, se você tem um contato mais próximo do seu empregador, você pode tranquilamente conversar tete a tete com a pessoa. Chegando de boa lá, Rodrigão, seguinte, ó, estou aqui com a convenção coletiva de trabalho do ano tal, a convenção do ano tal, tá, mostra tudo. Isso aqui é lei. Norma coletiva de trabalho tem força de lei, porque ela complementa a lei geral, que é a CLT. Ela é uma lei específica da nossa categoria. E talvez você, por desconhecimento, por falta de orientação do seu contador, não tenha feito isso. A gente entende, tá? Mas eu quero que você estude aqui, olhe, analise, veja tudo. E aí a gente faz depois aí uma contabilidade para ver o que é que está atrasado e vamos entrar num acordo, uma boa. Beleza? Beleza. Pronto. Se você tiver abertura para isso, ótimo. Se não, parte para aquilo que eu te falei. Assembleia da categoria. Professor, tem uns casos curiosos, né? Como eu tenho colegas nessa área, né? A gente às vezes conversa e tal. Assim, tem colegas que eles atuam, né? Eles são profissionais de educação física, atuam em academias, mas tem a carteira assinada como professor de ensino médio, por exemplo. Eu não, eu nunca entendi muito bem o porquê utilizam esse CBO, né? Na carteira de Não, um profissional da área que atua no âmbito da academia de ginástica para um professor de ensino médio.
Tá equivocado aí, viu, Rodrigo? Primeiro que o ensino médio, ele abarca apenas as escolas, tá? Sim. Ele não pode estar ali. Eu estou aberto aqui com o CBO nosso. O nosso CBO, ele é o da família 2241, tá? Então, normalmente para academia, o que se utiliza é o 2241-20. O que é o 20? É o preparador físico, tá certo? Então, normalmente esse que é o utilizado. A gente tem outros aqui, avaliador, ludomotricista, preparador de atleta, técnico de desporto, laboratório, fiscalização, técnico de futebol profissional, né? Tem várias. A que normalmente se utiliza para academia é a de preparador. Retorno, voltou. Ele pode abarcar como preparador físico, desde o professor de musculação ao de ginásticas, né, de artes marciais, modalidades coletivas, enfim. O preparador físico entra em tudo. Então, ensino médio está equivocado, não pode ser. Ensino médio é para quem trabalha no ambiente escolar. Tá? Certo. Então, vou fazer essa diferenciação aí. Agora, outra situação que aconteceu esse ano. Em janeiro, um colega entrou, né, em uma academia para trabalhar e aí não teve sua carteira assinada, não teve contrato, não teve nada. E aí foi levando, quando chegou em março, né, as atividades. Entendeu? Conseguiu acompanhar, não? Não, não, caiu aqui, eu não estava ouvindo nada. Só ouvi até a parte que você falou que teve um colega que foi contratado em janeiro sem carteira assinada. Isso, foi contratado em janeiro, não teve e março até o dia 17, né, quando houve o decreto municipal, Sim. né, e estadual para o fechamento. Esse mês ele recebeu. Aí esse mês ele não recebeu o valor. Água, pega uma água ali. Voltou. Pronto, vamos lá. E esse mês ele trabalhou janeiro, fevereiro e março. Março ele não recebeu, ele Sim, recebeu janeiro e fevereiro. Março não recebeu, né? E aí foi desligado, né, no caso. Mas sim. o proprietário não entrou em contato para negociar nada do tipo. Aí o empregador aí está incorrendo em dois erros, né? Primeiro que esses 15 dias de março que ele trabalhou, esses 17 dias, são devidos. Ele tem que pagar. Sim. Independente de ter carteira assinada ou não, tem que pagar. E o segundo é que, ao não assinar a carteira do profissional, ele também deixa de cumprir
com um benefício que não iria afetar o bolso dele, que seria suspender o contrato de trabalho. Imagine, se ele tem, o professor, né, a carteira de trabalho assinada, ao chegar em março, ele iria aguardar. Quando entrou em vigor em abril a medida provisória e a convenção coletiva, o aditivo 4, retroativo a março, ele faria o quê? Ele pagaria os 13 dias restantes de março, com banco de horas, por exemplo, e daria entrada na suspensão do contrato de trabalho do profissional. E o profissional iria ficar recebendo pelo governo, não ia ter custo algum para ele. Inclusive, durante a suspensão, não é obrigatório o recolhimento do FGTS, do INSS, enfim, os benefícios sociais não são recolhidos. Sim. Então, ele poderia ter feito isso, ter dado benefício ao trabalhador, tá certo? Sem nenhum ônus para ele. E ele estaria garantido, estaria assegurado com uma segurança de não ter um problema lá na frente. Esse profissional, ele pode também, tranquilamente, recorrer à Justiça do Trabalho. E ele pediu os 15 dias de março que não foram pagos, pediu os outros 15 dias do período do fechamento, e pode entrar também, dentro dessa ação, danos. Por que danos? Alegando isso que eu estou falando, que se ele tivesse carteira assinada, ele teria ficado protegido durante a pandemia. E ele não ficou. Exato. Então ele pode alegar também danos morais. Ele pode estar procurando, sim, o advogado para pegar essa orientação, tá certo? Manda ele passar um e-mailzinho para o SINPEF, pedindo cópia da convenção, se ele ainda não tem, da convenção coletiva, do aditivo, que o sindicato vai mandar para ele, ver um advogado aí de Santo Antônio para poder entrar com a ação, né, de preferência. Se não puder, tem do sindicato nosso lá em Salvador. Aí tem a questão de ser em Salvador, que dificulta um pouquinho o contato, mas se coloca à disposição também. O advogado do sindicato pode também estar entrando com essa ação. Entendo. Eu não sei se o senhor pode falar acho que o senhor não pode falar pelo SINPEF, né? Mas em relação à atuação do sindicato, ele é só abrange Feira de Santana e Salvador ou a todo o estado? Aí eu posso responder, né? E Sim. a base territorial é Bahia, tá? Bahia. O sindicato é Sindicato dos Profissionais de Educação Física do Estado da Bahia. A base Sim. territorial é Bahia. Então, o sindicato pode atuar em todo o estado e a convenção vale para todo o estado, inclusive, tá certo? Então, o que vale para Salvador, vale para Feira, para Santo Antônio de Jesus, para Coribe, para qualquer município. A convenção é uma só, tá? Mas aí qualquer profissional de qualquer cidade da Bahia pode procurar, né, o auxílio do SINPEF nessa situação. Pode procurar o auxílio do SINPEF e vou além, Rodrigo. Não só o auxílio, pode procurar dar auxílio ao SINPEF. O que é que eu quero dizer com dar auxílio ao SINPEF? É chegar e dizer assim, olha, olha, Gaspari, eu aqui em Santo Antônio, né, Rodrigo em Santo Antônio, tenho uma liderança bacana, conversei com o pessoal, estou convocando uma assembleia, e a gente quer montar aqui em Santo Antônio uma regional do sindicato. O que é que a gente pode fazer para isso? E aí arregaçar as mangas e colocar. Porque quando você tem a representatividade local, a força se torna maior. Sim. Certo? O poder de mobilização da categoria e também o poder de pressão sobre quem é empregador, ele aumenta. Não tenha dúvida. Não tenha dúvida alguma. Tá? Agora, para isso tem que ter mobilização, tem que ter articulação, tem que ter boa vontade dos profissionais para que eles estejam envolvidos. E aí a gente volta para aquela primeira pergunta que você colocou sobre a questão da união. Né? Nos falta muito isso. Né? Lá no sindicato, rapaz, o que chega de gente batendo na porta na hora que a dificuldade encosta, não está no gibi. Mas é só na hora da dificuldade. Para contribuir, para auxiliar. Não aparece, cara. É difícil. Sabe? Vou lhe dar um exemplo aqui ó, de um fato pitoresco. Em 2018, 2018, Giovanni?
2018. Nós tivemos a nova convenção coletiva de trabalho, que foi essa que deu o maior salto, né, em termos de avanços, inclusive de avanço salarial. Foi de tal monta que uma grande rede, eu vou dizer o nome porque é para queimar logo eles, né, a Selft entrou com ação na Justiça do Trabalho para cancelar a convenção coletiva, dizendo que o reajuste era exorbitante, que categoria nenhuma, que a realidade do país, isso e aquilo. Fez um escarcéu para cancelar a convenção coletiva de trabalho. Os profissionais da Selft, com receio de alguma retaliação, para se protegerem, fizeram o quê? 21 deles se filiaram ao sindicato. Passada a questão, o sindicato venceu, a Selft não recorreu, acatou a decisão da justiça. No ano seguinte, dos 21 que a Selft, que se filiaram sendo funcionários da Selft, dê um chute aí, quantos continuaram com a gente? Deixa você acerta aí, vamos ver se você... De quanto? De 17? Dos 21. De 21. Dos 21. Pô, você foi pessimista demais. 3. 3 profissionais continuaram filiados ao sindicato. 3 profissionais. Rapaz. Complicado, tá? Ainda teve um que eu encontrei um dia, aqui em feira. Aí ele disse, ô professor, mas não dá, porque sabe como é, né? Passou aquele problema todo, não dá para a gente ficar, a gente já tem que pagar o CREF obrigatoriamente, já tem que pagar o sindicato. O que é que tem a ver CREF e sindicato, pelo amor de Deus? CREF é CREF, CINPEF é CINPEF. Uma coisa não tem nada a ver com a outra, meu amigo. Entendeu? Verdade. Aí a visão das pessoas, infelizmente, é desse nível, né? Então a gente fica aí numa situação muito complicada. O sindicato hoje passou uma dificuldade muito grande, tá? Tá sobre